Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui ao nosso vídeo da semana que vai do dia 15 ao dia 21 de outubro de 2023. E eu pensei muito, até fazer esse vídeo porque eu não estou muito legal, essa questão toda que está acontecendo com Israel, essa confusão toda, todo esse mal que se abate, sobre Israel, isso tá me deixando muito fora dos eixos. Mas eu vou fazer semana, eu espero que vocês me perdoem qualquer situação aí que aconteça, que não fique muito legal, mas eu acho que eu tenho que fazer o meu trabalho, porque apesar de tudo que a gente está vendo, de toda essa barbaridade, de todo esse mal, a gente tem que ter em mente que a vida vai continuar. Continua, inclusive, para as pessoas que estão lá, como para a gente também que está fora de lá, mas tendo a visualização exata de que tudo atinge a nós também. Porque quando a gente pensa que as coisas só acontecem fora, do nosso país, é um erro. A qualquer momento as coisas podem reverberar para o mundo inteiro. E dentro dessa situação, a gente vê as condições políticas, geopolíticas, e que afetam realmente as bolsas de valores, afetam a distribuição de alimentos pelo mundo. E quem quiser e puder, fazer essas orações pelo povo de Israel, que faça, porque eu fiquei pensando nesses dias todos na passagem da Torá, da Bíblia, que fala sobre o que Hashem falou para Esaú, para o rei Esaú: não extermine tudo, não traga nada para as terras de Israel, mate até mesmo os animais. E Esaú desobedeceu a Deus, trouxe animais, porque ganância, e as desobediências, a falta de fé, de crença em Deus, leva à ruína, leva muito as pessoas a se perderem no caminho. Então, quando o mal ele se instala e cria raízes, para extirpar é muito mais difícil depois. E isso não é somente para essa passagem da Bíblia, Existem outras passagens também, desde o começo dos tempos, com Adão e Eva, e em várias outras passagens. Mas visto da nossa vida, do nosso cotidiano, acontece o mesmo, de deixar o mal se instaurar na nossa vida, na nossa família, e achar que por uma coisinha só não vai fazer diferença, vai ficar tudo bem. E na verdade, a partir disso, a gente traz o mal para dentro da nossa vida, Enfim, de qualquer forma, tudo isso que nós estamos vendo, essas atrocidades todas, essas maldades, tudo isso vem por conta não de querer um espaço ao sol. Não é uma luta para se ter um território, para se ter onde morar, para se ter uma terra, para se chamar de sua. Vem por questões religiosas fanáticas, doentias. E isso vem desde sempre acontecendo com o povo de Israel. Desde que
Sara não acreditou que podia ser mãe, não acreditou na palavra de Deus que podia ser mãe. E aí tudo começou. Uma divisão de povos, uns acham que tem mais direito que o outro, e na verdade o povo de Israel se defende. Há milhares de anos eles se defendem. E eles têm esse direito de se defender. Eles não podem ficar calados, passivos diante de tanta atrocidade, de um mal tão violento. Enfim, pessoal, vamos lá. E eu quero mostrar uma coisa para vocês aqui da nossa semana, né, diferente. Eu estou começando a estudar a astrologia uraniana. E eu vou botar aqui o mapa para vocês verem. Dentro da astrologia uraniana nós vemos aí os planetas Hades, né, que é esse planeta aqui, né, dentro da uraniana, que fala das questões de desintegração, né? Fala de, obviamente, de outras encarnações, fala das questões de karma, de pobreza, de sujeira, de bactérias, de esgoto, fala de sofrimento, de doenças, né, heranças dos pais, doenças hereditárias, né? Então, ele fazendo conjunção com Cronos, né, aqui. E Cronos, ele tem, o princípio de Cronos fala de autoridade, de independência, de superioridade, fala dos líderes, daquele que toma conta das famílias, dos presidentes, né, daqueles que têm realmente o poder. E eles, em conjunto em Câncer, trazem esse aspecto muito tenso, né, dessa coisa toda fétida vir à tona, né? Então é uma decadência, são coisas sinistras, criminosas, e muita sujeira, muito lixo que vem com Hades, e Cronos aqui falando exatamente de manter, né, as questões da independência do poder, né? Aqui tem muita complicação, porque nessa conjunção a gente olha para esses planetas, né, como meio ponto, mas eu não vou abrir aqui essa situação de meios pontos, até porque, como eu falei para vocês, eu ainda estou estudando, né? E para trazer realmente essas resoluções de meio ponto, nós vemos normalmente, não pela roda astrológica aqui, a gente vê pelo dial, né? E aí a gente já muda totalmente alguns esquemas planetários, né? Porque a astrologia uraniana ela não visa signos, casos, ela visa planetas. Então, dentro dessa conotação toda, nós ainda temos aqui uma dificuldade que é Vulcano, né? Vulcanos em Leão. Vulcano fala da presença de uma força bruta, de uma energia masculina, enfim, de coisas muito, muito poderosas. E traz, né, também poderes curativos, né, que recuperam, mas é uma força bruta. E a gente, além dessa situação aqui, né, dessa conjunção de Hades com Cronos e Vulcanos, ainda aqui do lado em Leão, né, nós temos esses dois em Câncer, e que traz esses aspectos da luta pela família, das questões familiares, né? Nós temos na casa 4 Plutão, né? Plutão fala dessas coisas que estão no submundo, nas coisas que estão, né, lá embaixo, né?
E Hades é a oitava superior de Plutão. Então, quando a gente vê essa situação, dá meio que o desespero, né? Dá meio que uma angústia, porque quando a gente está falando também de Cronos, Cronos é a oitava superior de Saturno, que trazem realmente momentos difíceis e bastante complicados na vida, né? Não só pessoal, mas como a gente está vendo aí na vida do planeta, né? Nas questões que tem a ver conosco. E Vulcanos é a oitava superior de Marte. Bom, como eu tinha dito para vocês na semana passada, né, a Lua estava passando, né, por Mercúrio. Ela já passa, né, já tinha passado por Mercúrio no dia 14, que foi inclusive o dia do eclipse, e no dia 15, no dia seguinte, ela faz essa conjunção, né, esse aspecto, né, nem de conjunção, mas é uma conjunção mesmo com Marte, porque eles ficam muito próximos, né? Então, essa proximidade aí se dá às 15h35 da tarde, né? Às 15h35 da tarde. E a Lua, ela tem uma iluminação de 1% apenas, até por conta da Lua nova, né? E ela encontra Marte na constelação de Virgem. Os dois ficam muito próximos ao Sol, né, inclusive acima do horizonte, e Marte vai poder ser visto 1 hora só após o pôr do Sol. Então, quando o Sol se põe, quem observa o céu, né, vai ter só 1 hora, 1 horinha ali mais ou menos, para poder observar o planeta Marte, né? Mas a Lua acaba não sendo vista por conta justamente da Lua nova, né? E como vocês podem ver, a Lua, ela tá fora de curso, tá combusta, óbvio, né? Em conjunção com Marte e muito perto do Sol, então poderia se chamar aí de uma Lua, né, vermelha, uma Lua bastante irritada, uma Lua de guerra. Marte é o nosso planeta, né, da guerra, que traz a força, uma força muito grande, mas ele também traz o aspecto de batalhas, de guerra, né? E em Escorpião, né? Marte em Escorpião. Escorpião, que é o regente da casa 8, né? E aqui nós temos o planeta Admetus, tá? Na astrologia uraniana. E Admetus, ele fala realmente de tudo que é pesado, tudo que é limitante, e do fim das coisas, do fim da vida, das separações, das perdas, tanto de questões sociais como das questões materiais, enfim, fala de morte. Então nós temos aí uma situação bastante difícil ainda pela frente, né? Começamos a semana já com esses aspectos duros, então possivelmente, eu estou gravando esse vídeo agora no dia 11, né? Ele vai ser lançado no dia 15, exatamente no dia que começa a semana, mas o posicionamento pode vir até antes, né? Como eu sempre falo para vocês. Então, a Lua está lenta, está num aspecto lento, né? O ascendente também está aqui em via combusta, né? O ascendente é em Libra, e a gente tem os aspectos aqui de Vênus, né? em Virgem. Vênus em Virgem traz muita frieza, e além disso, essa conjunção de Lua com Marte, ela acontece na constelação de Virgem, né? Então nós temos toda essa configuração trazendo uma dificuldade muito grande para nós, né? Para o mundo. E é preciso que nós tenhamos aí uma calma muito grande também, como lidar
com as vontades, os desejos, né? Tudo fica muito acentuado, muito difícil. Bom, aqui, né, como a gente tem Hades e Cronos juntinho na casa 9, demonstra claramente, né, que são questões aqui muito que vão além, como eu falei para vocês, da questão territorial. É muito mais voltado para essas questões espirituais, né? Então, as coisas decadentes, né, tudo de ruim acaba aparecendo aqui, né? E essa autoridade que traz Cronos, né, com essa conjunção aqui com Hades, é uma autoridade tentando lutar, né, porque é câncer, né, luta pela família, luta pela terra, luta pela sobrevivência, né, pela família, né. E nós temos aqui coisas espirituais. Então, nós, além de ver, né, uma roda astrológica, nós acabamos por ter uma certeza de que é uma guerra religiosa. E essas são as piores, porque as pessoas ficam cegas, né? Um lado fica cego, se suicida por essa causa, assassina pessoas das formas mais vis e imundas e asquerosa e nojenta que se pode imaginar, porque acha que vai ter um reino maravilhoso matando pessoas da pior forma. São doutrinados desde a infância para fazer isso. Então você imagina como é a mente de pessoas assim. Eles não têm dó, não têm piedade, se alegram, se regozijam no sangue das pessoas que eles têm como inimigos mortais desde sempre. Gente, isso tudo é muito triste, é muito pesado, sabe? E fazer orações só não basta, né? O que importa é a gente ter, acima de tudo, uma visão muito maior, porque tem pessoas que ficam ao lado dessa maldade, se é que se pode chamar isso de pessoas, e quem comete esses atos hediondos e asquerosos, não tem como chamar essas coisas, não são pessoas, são coisas moldadas para a morte, para a maldade. Enfim, é preciso mudar o pensamento de muitas pessoas que estão aqui no Brasil e que não têm a menor noção do que é uma guerra. Não tem essa noção, às vezes não estuda, não procura saber, não vai na história, na fonte da história, e fica ouvindo, ouve um pouquinho daqui, ouve um pouquinho dali, e transforma esse monte de pouquinho em realidade, verdade absoluta para si, fica absorvendo essa imundície, esse mal, e acha que isso é bonito, fica batendo palma para essa gentalha imunda, porque não passam de gentalha. Não sei nem se gentalha até é bom demais para coisas, né, como essas. Eu não tenho palavras, sabe, gente? Porque, inclusive, se eu fosse falar tudo que eu penso aqui, eu nem sei, acho que o canal ia ser cortado instantaneamente. Mas a gente sabe que dentro desse povo doente existem pessoas do bem. Não sabe disso. Mas dentro de uma guerra é preciso entender que o justo paga pelo pecador. Não tem jeito. Não tem como você diferenciar, porque eles são tão asquerosos que eles se fazem passar por pessoas do bem para poder se infiltrar e emanar e distribuir a morte, a maldade, a nojeira deles. Então,
é muito difícil você confiar em todos, você não tem como confiar. Imagina dentro de uma trincheira, né, num espaço de guerra, né, alguém vem com uma bandeira branca dizendo que né, palestino, né, e é acolhido pelo exército de Israel, e essa pessoa está cheia de más intenções, ou até com bombas no corpo, e espera chegar perto do exército para se explodir, porque eles fazem isso. Vocês viram, né? Se colocaram uniformes do exército de Israel, invadiram as casas de família, mataram todos, degolando crianças, bebês, assassinando as pessoas e puxando os corpos pelas ruas, estuprando mulheres e sabe lá Deus mais o que, né, no meio dos cadáveres, filmando, rindo. Isso me embrulha o estômago. Enfim, os arcanos desse mês são o 2 de espadas e o mago. O mago fala, lógico, né, dessas potencialidades maravilhosas que se pode ter, né, do entendimento, das oportunidades, do crescimento e principalmente com a ligação, sabendo dessa ligação do céu com a terra, de todas essas possibilidades que a gente pode receber. Mas fazendo a coisa certa, indo para o lado correto, tendo o equilíbrio das forças primordiais, entendendo que a gente tem essa condição de ter esse equilíbrio, mas esse 2 de espadas aqui fala muito sobre a semana. Fala da incapacidade de renovação de sentimentos. Fala da incapacidade de ver as coisas como elas realmente são. Fala, né, é uma carta da Lua, né? A Lua a gente sabe que é regente de Câncer, né? E, enfim, e com Hades e Cronos juntos em Câncer, nós vimos toda essa dificuldade, né, de abrir os olhos e olhar para a realidade. Ou seja, existe aqui uma dificuldade muito grande dentro dos sentimentos das pessoas, né? Tipo, eu tô bem do jeito que eu tô, né? Eu não quero olhar para fora, no sentido de ver realmente o que está acontecendo no nosso mundo, sabe? Porque as pessoas parecem que não estão entendendo o que está acontecendo no mundo. E essa condição do 2 de espadas mostra isso claramente. Eu prefiro ficar no meu mundinho, né? Já com as coisas que eu já conheço, que eu já tenho, e vou me fechar para qualquer outro tipo de sentimento, né? E impedindo toda essa potencialidade do mago. Essa potencialidade que, obviamente, né, no caso, se é positivo, traz muita coisa bonita, nova, entendimentos, né, crescimento, mas tem o lado ruim do mago. Então, se a pessoa não se abre, ela começa a ter atitudes malandras, sabe? De enganar, de iludir, de ludibriar, de mentir, de até mesmo, né, de comercializar coisas que não são legais, roubos, né? Enfim, pessoal, tá tudo muito difícil, né? A verdade é essa. Eu tô fazendo a leitura porque realmente para não deixar, né, vocês sem uma leitura, pior que seja, sabe, que eu sei que não tá grande coisa, mas enfim, peço a vocês que possam rezar, orem por Israel, peçam a Deus, a Hashem, Senhor dos Exércitos, que tome conta não só do povo de Israel, porque Hashem é pai de todos nós, Asherá, mãe de todos nós.
e peçam realmente a eles que orem por todo o nosso planeta, né? Que olhem para nós, que voltem realmente a estar presentes no nosso mundo. Porque a gente vai precisar de uma mão forte do Senhor dos Exércitos. Que Deus esteja com todos nós e principalmente com o povo de Israel, não só, né, o povo espalhado em todo o mundo, mas principalmente na Terra Santa. Que o povo seja guardado, seja protegido e que essa guerra seja vencida por Israel. Que Israel prospere, que Israel vença. Salve Israel, Baruch Hashem. Um beijo no coração de todos vocês e até a próxima.